Olá, boa tarde pessoal. Meu nome é Patrícia Stroer e eu sou da comunicação da Defensoria Pública do Estado Tocantins. Hoje a gente está aqui para falar sobre o tema violência contra a mulher em tempos de isolamento social com a defensora pública Denise Souza Leite, da Defensoria Pública de Porto Nacional. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto enquanto o pessoal vai chegando aí. Live Defensoria é um projeto da comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins que acontece nas nossas redes sociais. Nós convidamos defensoras e defensores públicos para falar de assuntos que sejam de interesse do nosso público assistido e da população em geral. O tema dessa edição é violência contra a mulher em tempos de isolamento social. A gente sabe aí que os números estão crescendo, então eu acho que é importante trazer esse tema para a discussão. Daqui a pouquinho a gente vai chamar a defensora pública Denise Souza Leite, da Defensoria Pública de Porto Nacional, para responder às nossas questões, para tirar dúvidas e também para comentar alguns aspectos jurídicos e da atuação da Defensoria Pública em relação a isso, né? As transmissões ao vivo acontecem sempre nas nossas redes sociais e você que está nos acompanhando pode deixar seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai tentar responder ao longo da transmissão. Então, acompanhe e se quiser também compartilhar a nossa transmissão para que mais pessoas saibam e possam esclarecer suas dúvidas, né? Essa transmissão vai ficar disponível durante 24 horas aqui no Instagram da Defensoria. Para você que está chegando agora, essa é a Live Defensoria com o tema Violência contra a Mulher em Tempos de Isolamento Social. E quem vai tirar as nossas dúvidas é a defensora pública Denise de Souza Leite, que atua na Defensoria Pública de Porto Nacional. Vamos convidar ela aqui? A gente já está chamando, agora ela entra para tirar todas as nossas dúvidas. Isso, vamos ver. Para você que já está nos acompanhando aí, nosso muito obrigada. Oi, doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Estão me ouvindo Doutora, direitinho? tô. A imagem está um pouco travada aqui, eu não sei se é para todo mundo, mas eu consigo te ouvir perfeitamente. Uai, será? Que é a É, internet? talvez, mas já vamos dar andamento aqui nas perguntas, porque enquanto isso eu acho que a internet vai se ajeitando aí. Pessoal, conseguem ver a defensora pública, a doutora Denise, ou estão com problema também? Vamos ver os comentários. A imagem está travada. Bom, vou E tentar. o áudio, como é que tá, Patrícia? O áudio tá bom. Eu vou tentar desligar e chamar a senhora de novo para ver se a gente consegue a imagem. Senão a gente segue só pelo áudio também, né? Vamos tentar aqui. Vou Ah, desligar e chamar novamente. Segundinho. tá, vamos torcer. Uhum. Vamos ver. A gente saiu ela, tirou ela. Vamos. O áudio tá ok, tá todo mundo falando aqui. Bom, enquanto a gente espera ela voltar, vocês já podem mandando as perguntas. A gente já tem algumas que a gente recebeu e também que a gente acha importante falar. Mas quem tiver dúvida, esse é o momento. Então perguntem, comentem, que é. Oi, doutora. Agora eu acho que tá ok. A Melhor, imagem tá aparecendo para mim. melhorou? Sim, sim, Ai, parece que que sim. bom. Doutora, primeiramente eu gostaria que a senhora falasse, né, sobre essa questão da violência doméstica nesse período de isolamento. Os números de casos atendidos pela Defensoria aumentaram? Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Falar de violência contra a mulher nesse período é muito importante e é urgente. Porque, muito embora a gente saiba que a quarentena ela é uma dinâmica que, nesse momento, ela é o que nós temos de mais seguro, de mais necessário, de mais eficaz para proteger a nossa saúde, né, e minimizar os danos que essa nova doença vem trazendo para todos. O regime de isolamento ele vem trazendo uma série de
problemas muito específicos que afetam as mulheres, em especial as mulheres que já estavam em situação de violência doméstica. Porque o que acontece? O lar, ao contrário do que a gente imagina, muitas pessoas podem imaginar, o lar não é um lugar seguro para as mulheres. E nesse contexto agora de violência, em que a mulher que já estava em situação de violência fica muito mais tempo com o seu agressor, muitas vezes em habitações precárias, né? Lembrando que Carolina Maria de Jesus, né, que fala de quarto de despejos, né, entendendo que essa pandemia atinge, né, muitas mulheres de forma muito mais perversa, em razão de um contexto social, econômico já de vulnerabilidade, essas mulheres que estão com os filhos em casa, porque não está tendo aula na rede de ensino, então elas se veem, né, numa situação muito difícil, muito complicada, né, do lado do seu agressor e sem condição de pedir ajuda. Então, a violência contra a mulher, ela aumentou nesse período, mas as notificações, elas diminuíram, porque essa mulher está 24 horas sob a vigilância desse agressor, com filhos pequenos precisando, né, do seu auxílio, então ela muitas vezes não consegue pedir ajuda, não pode pedir ajuda, e então a gente vê um agravamento, né, da violência doméstica. Por que acontece? A violência doméstica, ela já é uma epidemia na nossa sociedade. Então nós temos uma epidemia dentro de uma pandemia. E essa epidemia, então, ela se tornou evidente. Mas as pesquisas, né, as últimas pesquisas já estavam mostrando que a violência doméstica, ela já vinha em escalada muito grave na nossa sociedade. Se a gente for pegar o Atlas da Violência de 2019, ele fala que de 2007 a 2017, a taxa de feminicídio de mulheres negras aumentou em 29,9%. Então, essa violência também, ela tem um marcador de gênero e um marcador de raça e um marcador de classe muito forte, né? Que afeta de uma maneira desproporcional as mulheres negras. Enquanto a taxa de feminicídio de mulheres não negras, não brancas, né? Não negras, desculpa, ela também aumentou, mas uma proporção menor. Mas o que também é preocupante, aumentou em 4%. E de 2012 a 2017, os feminicídios dentro de casa cresceram em 17%. E os feminicídios por arma de fogo em casa, Patrícia, eles cresceram em quase 30%. Então, assim, são números já que demonstram que a gente já vivia numa situação extremamente perversa de violência contra as mulheres. E que essa pandemia, né, a violência doméstica, ela não foi agravada pela pandemia. Ela só se evidenciou, porque nós já vivíamos numa situação muito grave, muito complexa. E aí a gente relembra que nós já temos 14 anos da aprovação da Lei Maria da Penha. E que essa lei foi aprovada em decorrência de uma condenação internacional do Brasil perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, onde o Brasil já foi responsabilizado por ser negligente, omisso e tolerante com a violência contra a mulher. Então, é uma questão que já vem, né, de muito tempo e que a Lei Maria da Penha não conseguiu até hoje mudar. E a situação é tão grave que já no início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde e a ONU Mulheres já emitiram comunicados alertando para a necessidade dos estados levarem em consideração nas suas ações as necessidades femininas. Porque essa não é a primeira pandemia que afeta as mulheres de maneira proporcional. Nós já tivemos o Ebola, o Zika vírus, que são experiências recentes que mostram que esses surtos, eles desviam recursos, né, do serviço que atendem as mulheres, no momento em que essas mulheres mais precisariam deles, né? Então, por mais que a pandemia, né, tenha atingido a todos, né, de uma maneira muito grave, as mulheres estão em uma situação muito complicada. E aqui no estado do Tocantins, a Polícia Militar, ela emitiu, né, uma nota
dizendo que os casos de violência doméstica caíram em 14%. E na Defensoria Pública também a gente registra um decréscimo nessa procura. Mas isso, de forma alguma, significa que a violência diminuiu. Muito pelo contrário. Nós temos aí mulheres que estão em situação de distanciamento social, coagidas e sem condição de buscar ajuda. Né? Então, a violência doméstica é, né, um tema muito grave, porque, né, os índices mostram que muitas mulheres estão morrendo e adoecendo, né, nessa situação toda. Muito obrigada pela introdução, doutora. Eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Eu vi pelos comentários a Kaline, a doutora Napossiane, o doutor Fabrício Aquitaia, também nossos colegas. E tem psicóloga, tem jornalista acompanhando, a Josialma Santana também entrou. Então, muito obrigada. Esse é um tema de extrema importância. É muito bom que vocês estejam participando aqui. Agora, doutora, falando em violência doméstica contra as mulheres, ela não é só física, né? O que também pode ser caracterizada como violência doméstica? Uma pergunta, Patrícia. Então, a violência doméstica, ela é toda ação e omissão, né, baseada no gênero, porque atinge as mulheres, que causa sofrimento físico, que é a mais evidente, mas também sofrimento sexual, psicológico ou dano moral e patrimonial. E ela pode ocorrer na unidade doméstica, mas também no âmbito da família, né, nas relações familiares, ou decorrente de uma relação íntima de afeto, no caso, né, de namorados. Então, ela é uma violência multifacetada, né, porque ela tem, né, esse viés físico, psicológico, moral e patrimonial. E eu gosto muito de Bell Hooks, que é uma pensadora negra, feminista, que fala, né, que a violência doméstica deveria ser chamada, na verdade, de violência patriarcal, porque é baseada nesse contexto de patriarcado que nós vivemos, que é aquela crença que seria aceitável, né, que aquele sujeito mais forte possa, né, impor a outra pessoa, no caso a mulher, formas de força coercitiva. E essa violência, né, patriarcal, ela envolve não só a relação de homens e mulheres, mas também está presente nas relações de afeto de pessoas do mesmo sexo, e principalmente uma violência que às vezes não é evidenciada na relação de violência de adultos contra crianças. Então aí nós temos muitas meninas e adolescentes vítimas de violência doméstica dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, que é essa violência patriarcal que é denunciada e que a gente não vai conseguir mudar enquanto a gente não derrubar, né, esse sistema de sexismo, de pensamento sexista baseado na dominação masculina, né, contra as outras, né, essas outras pessoas. E é, né, uma situação muito grave. E aí, para a gente exemplificar, né, o que pode configurar violência doméstica, né? Humilhar, xingar, diminuir a autoestima, tirar a liberdade de crença, que são fazer a mulher achar que está ficando louca. São coisas que muitas vezes a gente chama de relacionamento abusivo, mas que na verdade é violência psicológica, né? A gente precisa desnaturalizar, né, essas relações. Então, controlar e oprimir a mulher, expor a vida íntima, sacudir, apertar o braço, forçar a relação sexual, porque não é porque a mulher está numa relação afetiva com um homem que ela precisa, né, estar sempre disposta a ter uma relação sexual. Se isso acontece de forma forçada, é estupro, né, e é violência doméstica. Então, impedir, né, controlar o dinheiro, reter documentos, destruir bens. Então, são uma série, né, ela é muito perversa, ela tem uma face muito ampla, né? Então, a gente não pode só fixar na violência física. Quando a gente chega na violência física, a gente já está num nível de alerta máximo, né? A mulher já está, né, numa situação gravíssima, mas antes dela veio essa violência mais oculta, que é a violência psicológica, que ela é tão danosa quanto. E vale frisar, né, doutora, que todos esses tipos de violência, eles podem ser denunciados, não precisa necessariamente chegar, né, a questão da violência física para a mulher denunciar esses abusos, né, então...
Com certeza, a Lei Maria da Penha, ela estabelece todas essas formas de violência e o tratamento, né, no mesmo grau, porque são violências. Elas só têm, talvez, vieses diferentes, mas a gravidade para a mulher, ela, né, a lei encara da mesma forma. Ela precisa ser coibida e estancada da mesma forma. Ótimo. Agora, já passando mais para o aspecto jurídico da questão, né? Gostaria que a senhora explicasse o que é uma medida protetiva e como que ela está funcionando nesse período de quarentena, né? Porque eu acho que às vezes as mulheres têm medo de denunciar e ter que permanecer próximo do agressor, né? Então, a medida protetiva, ela é um instrumento exclusivo da Lei Maria da Penha, né? Um instrumento que é de uma importância enorme, porque ela não é uma medida criminal, nem uma medida civil, ela é uma medida sui generis, porque ela vem para o nosso ordenamento jurídico para proteger pessoas. Ela não precisa estar ligada a um processo, a um boletim de ocorrência, a uma ação criminal. Ela não tem natureza criminal. Ela vem inibir, né, buscar inibir um ato de violência contra a mulher que não foi praticado ou impedir a reiteração de outros atos já cometidos. Então, ela é uma medida preventiva. Né? Ela tem finalidade, né, tem a finalidade de proteger os direitos fundamentais das mulheres, evitando, né, a continuidade da violência ou situações que possam favorecer essa violência. Então, elas estão em pleno vigor, hoje ainda mais, né, nesse momento de pandemia. A mulher, ela pode pedir a medida protetiva em qualquer delegacia, se na cidade que ela está não tiver uma delegacia de atendimento à mulher, que são as DEANs, ou através da Defensoria Pública. Nós também podemos, né, a gente pode ingressar com essa medida para essa mulher. Então, quais são os tipos, né, de medida protetiva? A lei, ela faz um rol exemplificativo, né? Então, aquelas medidas que tem ali na Lei Maria da Penha, ela não se encerra. Se a mulher precisar de uma medida específica, o juiz vai poder conceder. Então, exemplificando, né, conforme a lei, quais são as principais? A primeira é o afastamento do agressor do lar. Então, se essa mulher conviver com esse agressor na mesma residência, na mesma casa, ela vai poder pedir essa medida e, por decisão da justiça, ele vai precisar sair de casa. Né? Lembrando que hoje o descumprimento de medida protetiva enseja, inclusive, a prisão. Então, é uma medida séria, embora ela não tenha um caráter criminal. Se o agressor descumprir, aí ela se torna um crime. E o afastamento, né, a proibição de se aproximar. Então, por exemplo, ela não mora na mesma residência, mas ela precisa da medida protetiva porque um namorado fica indo atrás, ela terminou, não quer mais essa proximidade, então ela pode pedir uma medida de afastamento. Aí é afastamento, né, dela, da família, dos filhos, se for necessário, né? Esse agressor não vai poder fazer contato com familiares, não vai poder mandar mensagem pelo WhatsApp, nem ligar. Então, qualquer meio de comunicação, se ele buscar contato com ela, vai dar quebra de medida protetiva. E uma que é muito importante, que é a prestação de alimentos provisórios ou provisionais. Então, se a mulher for dependente econômica, e isso muitas vezes pesa muito para a mulher romper com esse relacionamento abusivo, né, com esse relacionamento violento, então ela pode pedir alimentos provisionais e é uma medida protetiva que está lá também. E, por exemplo, se esse agressor tiver porte de arma, essa mulher também vai poder pedir a suspensão do porte de arma, porque também é uma das medidas protetivas. E tem outras medidas que são mais direcionadas à mulher, que é o encaminhamento dessa mulher para a rede de atendimento, determinar a recondução dela para o lar, se ela precisou sair no caso de urgência desse lar, o que é muito importante a gente frisar também, que as mulheres, nessa situação, elas devem sair de casa se for uma situação de violência, porque não existe, né, abandono de lar. Não existe essa figura no nosso direito atual. Então, as mulheres muitas vezes têm medo de sair da casa com medo de perder seu direito. Isso não vai acontecer. Né? Então, uma necessidade de urgência para salvar a sua vida, para proteger a integridade física, a mulher não precisa titubear de sair pensando que vai perder, né, os seus direitos, porque não vai. Isso está assegurado, né? Isso vai ser decidido mais à frente. E aí, se ela precisou sair no momento de urgência,
a medida protetiva vai determinar a recondução dela com acompanhamento de escolta policial e a retirada desse agressor, né, desse lar. Ótimo, doutor, obrigado pelos esclarecimentos. Agora, uma coisa, quanto tempo demora para ter o resultado do pedido de uma medida protetiva, em média? Existe? É um tempo longo? Então, é um tempo curto? a Lei Maria da Penha, ela fala que, recebido a medida protetiva, o juiz tem um prazo de 48 horas para decidir. E, em alguns casos, esse pedido ele acontece nesse prazo, em outros demora um pouco mais, mas ela é uma medida de urgência. Então, assim que chega no judiciário, ela tem prioridade de andamento e ela não deve demorar mais do que a lei já determina. Ótimo, muito obrigada. Agora, doutora, em termos de atuação da Defensoria Pública, o que a instituição pode fazer para ajudar essas mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica? Então, Patrícia, a lei complementar da Defensoria Pública, que é a nossa lei orgânica, ela traz como função institucional da Defensoria Pública exercer a defesa dos direitos individuais e coletivos das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E a Lei Maria da Penha também traz, né, à disposição que a mulher deve estar acompanhada, né, ter assistência jurídica, podendo ser conferido a ela uma defensora pública para acompanhar em todos os atos processuais, né? Então, toda mulher em situação de violência doméstica, ela tem direito a ter acesso aos serviços da Defensoria Pública, onde ela vai receber um atendimento especializado e humanizado, porque a presença da Defensoria Pública acompanhando essa mulher evita aquilo que a gente chama da revitimização dessa mulher. Ou seja, o nosso sistema de justiça muitas vezes não entende a complexidade do que é uma violência doméstica e muitas vezes pode incidir em novas violências contra essa mulher. Então, a Defensoria Pública vai estar nesse papel de evitar que essa mulher sofra essa revitimização. Então, nós temos, né, a função de garantir o acesso à justiça a essa mulher em situação de violência doméstica, e aí isso abrange, né, a gama de todos os nossos serviços, inclusive de orientação jurídica acerca dos direitos dessa mulher, e é uma prerrogativa da mulher em situação de violência estar acompanhada por uma defensora pública em todos os atos processuais, né, que ela precisar, né, comparecer. E a assistência da Defensoria Pública, né, a gente pode fazer, né, a gente tem um acolhimento a essa mulher, porque nós temos equipes multidisciplinares, né, em todas as diretorias dos nossos estados, compostas por assistente social, por psicólogo, pedagogo, que é, né, um braço importantíssimo para esse atendimento, né? A gente não consegue atender violência doméstica sem esse olhar multidisciplinar, porque é essa equipe que vai auxiliar essa mulher a entender que ela muitas vezes já estava num ciclo de violência por muitos anos, né? Porque a gente tem as pesquisas mostrando que às vezes a mulher demora média de 10 anos para romper com um ciclo de violência. Então, essa equipe multidisciplinar, esse olhar interdisciplinar vai fazer essa mulher entender que ela está nessa situação, que ela é vítima dessa situação, que ela não tem culpa de todo esse processo que ela vem vivenciando há muitos anos, e vai colocar essa mulher em condição de receber, na sequência, a orientação jurídica, né, da defensora pública que for atendê-la, onde a gente vai, se necessário, interpor a medida protetiva, ou acompanhar as medidas protetivas, ou pedir a revogação, se ela já tiver a medida protetiva e achar que não precisa mais, e fazer a orientação jurídica também para essa mulher, no caso, se ela precisar, né, ingressar com ações na área da família, porque nesse momento ela pode precisar de ação de alimentos, de guarda dos filhos, partilha de bens, porque esse relacionamento ele pode ter, né, se findado em razão dessa violência, e é uma gama toda de serviços que a Defensoria Pública, né, dispõe para auxiliar essa mulher. Ótimo, agora a gente tem vários comentários, a maioria das pessoas que estão na live aqui são mulheres, né, doutora? Então, eu acho que a informação está chegando. E também eu acho que vale comentar, né, que às vezes os homens não querem falar sobre essa questão da violência doméstica, mesmo os que não cometem, né, essa violência. Talvez seja até
um ponto sensível dessa questão da cultura um pouco machista, né? E patriarcal. A gente tem aqui a doutora Aline, a doutora Wanda na live, a doutora Wanda Sueli, da Vara da Mulher, destacou que em Palmas os pedidos de medidas protetivas têm saído quase sempre no mesmo dia, né? Então, muito Olha aí importante que maravilha. isso. Defensora pública. A Suzane, que está acompanhando, comentou que a informação é muito importante porque muitas mulheres têm medo de sair de casa e perder os bens, né? Então, acabam se sujeitando àquela violência e perpetuando aquele ciclo, né? E a Shayla Félix, colega nossa jornalista, radialista, comentando aqui que realmente o abandono do lar ainda está enraizado nessas mulheres, o medo de sair e de perder os direitos, né? Agora, doutora, a gente já falou de como a defensoria pode ajudar essas mulheres, né? Que a gente presta uma ampla gama de serviços para as mulheres que precisam. Como é que essas mulheres fazem para ser atendidas na defensoria? Entrar em contato e serem atendidas? Então, a Defensoria Pública ela tem vários canais, né, de atendimento. O nosso principal é o nosso núcleo, no DEM, que é um núcleo especializado de atendimento à mulher. Né? A gente tem os contatos, você vai colocar os contatos para nós depois, Patrícia? Aí a gente tem uma série de telefones, né, para fazer contato, mas nós temos o NUDEM e nós temos nas diretorias regionais, né, de todo o estado, também defensorias públicas especializadas no atendimento. Mas em todas as comarcas do estado nós temos defensoria pública, essa mulher pode buscar esse atendimento em qualquer uma delas, né, porque qualquer defensor ou defensor público pode atender essa mulher que esteja, né, em situação de violência doméstica ou familiar. Então, aqui sobre o atendimento, né? A Defensoria Pública, nesse momento, está atendendo de forma remota todos os casos. Então, a pessoa não precisa nem se deslocar até a Defensoria Pública, né? Ela pode entrar em contato através do WhatsApp, através do telefone. A gente está atendendo das 8 às 12 horas os casos que não são urgentes, né? Das 8 às 12, das 14 às 17, os casos que não são urgentes. Para os casos que são urgentes, a pessoa pode entrar em contato a qualquer horário com a Defensoria Pública, né? A gente tem um telefone geral para tirar dúvidas sobre os atendimentos, que é qualquer pessoa do estado pode ligar ou mandar o WhatsApp, que é o 992410084. Então, vou repetir aqui para tirar dúvidas de atendimentos gerais, 992410084. E o telefone do núcleo, do NUDEM, também está atendendo os dois números que eu vou passar aqui através do WhatsApp ou ligação, né? Que é o 3218-1615 ou o 9652414. Esses telefones estão todos disponíveis nas nossas redes sociais, nas nossas redes da Defensoria Pública, o Twitter, o Instagram, o Facebook, e também estão disponíveis no nosso site. Então, se você não conseguiu anotar aí, é só entrar lá e pegar o número de telefone certinho, né? Enfim. Agora vamos para a próxima pergunta. Eu vou repetir esses números mais no final da live também, para quem tiver interesse. A gente reforça que é importante quebrar esse ciclo. E até mesmo se a pessoa tiver com medo, né, doutora, de fazer essa denúncia, às vezes entrar em contato com o núcleo para se orientar, para saber dos direitos. E não é porque entrou em contato com o núcleo que a pessoa vai ser obrigada a seguir, né, a entrar com o processo, alguma coisa. Então, assim, se o objetivo fosse informar, a gente também está disponível. A doutora Wanda acabou de colocar nos comentários aí o telefone também da Defensoria da Mulher. Então, tem várias informações. Doutora, se a mulher sair de casa por violência, ela tem algum apoio financeiro ou lugar para ficar? Uma pergunta que chegou aqui para a gente. Depende da situação, né? Se ela precisar de um abrigo, hoje nós só temos em Palmas, né, a Casa Abrigo, que está, né, que é um braço da rede para atender essa mulher em situação de violência doméstica. Fora, né, de Palmas, né, infelizmente a gente não tem, né, mas a gente sabe que, a depender da necessidade, né, é feito esse link, inclusive eu, no caso, né, aqui de Porto Nacional, já precisei, né,
algumas assistidas precisaram de abrigamento. Aqui em Porto a gente não tem casa-abrigo, então a gente encaminhou essas mulheres para Palmas, né, para ter esse abrigamento, né. A nossa rede ainda aqui é muito reduzida, né, a gente precisaria ter isso, né, de uma forma mais ampliada, mas a gente tem, né, em Palmas, né, a concentração, né, do que a gente tem de melhor no estado de rede de atendimento às mulheres. No caso, a casa-abrigo, né, uma mulher que precisar de uma casa-abrigo, ela vai ter acesso lá em Palmas. Aí em Até as Palmas, né? mulheres do interior vão ser destinadas, vão ser, digamos assim, podem vir para Palmas, né? Nesse momento é feito um contato, né, com a rede pode, numa situação de necessidade, encaminhar essa mulher, né? Vai depender aí do fluxo, né, da existência de vagas, né? Porque a gente tem sim, né, apenas uma casa-abrigo para o estado inteiro, né? Então isso é uma situação muito complexa. A Lei Maria da Penha fala que esse sistema deveria estar, né, em toda a rede de atendimento às mulheres. Então a gente tem aí Porto, a gente tem Araguaína, tem Gurupi, né? São cidades que têm um contingente populacional grande e a gente não tem casas-abrigos. Né? É uma falha, né, da nossa política pública, né, coisas que ainda precisam avançar. Uhum. Doutora, chegou uma informação aqui para a gente que tem um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado para que o Estado seja obrigado a alugar pousada em apartamento ou hotéis caso a rede de apoio à mulher esteja lotado, né? Mas ainda não está tramitando, só foi apresentado. Mas é um projeto interessante e que seria muito útil, né? Ok, doutora. Ele ajuda, né, um pouco, porque a gente não sabe se nessa pousada, nesse hotel, essa mulher vai ter a segurança que ela teria numa casa-abrigo, porque a casa-abrigo ela tem algumas particularidades. É um local que ninguém sabe onde fica, é um local de sigilo e que o agressor não teria acesso a essa mulher. Então, é um projeto bom, mas o ideal é que a gente tenha também casas-abrigo. Uhum. É muito importante porque a ótica, né, a construção, né, desse mecanismo, ela é diferenciada e ela é muito importante, né? Tem uma razão de ser, né, da casa-abrigo ter, né, esse sigilo, né, de localidade. Certo. Doutora, aqui o Jean... Uma coisa muito importante, Patrícia, que a gente precisa colocar é a questão do acesso à defensoria pública, né? Não é só em questão de vulnerabilidade financeira. Mulheres, né, a violência doméstica, ela é por si só uma condição de vulnerabilidade. Então, por mais que a grande maioria das mulheres que sofram violência doméstica estão em condição de vulnerabilidade econômica e social, a violência doméstica por si só, ela já é um fator. Então, qualquer mulher que esteja em violência doméstica, ela pode ter acesso ao serviço da Defensoria Pública. Essa era a minha próxima pergunta. Eu ia comentar, né, que a Defensoria Pública atende pessoas vulneráveis que não possuem condições de arcar com os custos de um processo jurídico, né? Mas no caso das mulheres vítimas de violência, independente da classe social, independente da situação econômica, a Defensoria promove esse atendimento, né? Porque se entende que ela está numa situação de vulnerabilidade, né? Como a senhora já... Sim, a gente tem, né? A gente tem um regramento que chama 100 Regras de Brasília, é um mecanismo internacional. E ele coloca, né, a violência doméstica como uma situação de vulnerabilidade. E a missão da Defensoria Pública é atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, seja qual ela for, né? Então, no caso, a econômica, né, é uma situação muito grave, mas ela não é a única situação de vulnerabilidade, né? A violência é também uma situação de vulnerabilidade, a violência contra a mulher. Então, essa mulher tem direito a ter acesso aos serviços da Defensoria Pública. Eu ressalto aqui, né, que também são considerados pessoas vulneráveis, idosos que sofram violência ou crianças e adolescentes, né? Então, não é apenas as mulheres, apesar disso, a gente está falando aqui no momento de violência doméstica. Para quem chegou agora, eu vou só nos apresentar. Eu sou Patrícia Stroer, faço parte da comunicação da Defensoria Pública Tocantins e hoje a gente está aqui com a Defensora Pública de Porto Nacional, Denise Souza Leite, que está falando com a gente sobre violência contra a mulher em tempos de isolamento social, né? Então, agora a gente já falou sobre a atuação da Defensoria, sobre como ter acesso,
sobre quem pode ter acesso, que no caso são todas as mulheres que se sintam vítimas de violência doméstica, né? Agora eu quero perguntar sobre nos casos onde a mulher não tem família e amigos na cidade, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, mas vamos esclarecer melhor. Existe uma rede de proteção para acolher essa mulher, né? A gente falou da casa-abrigo. Então, a Lei Maria da Penha, ela é construída, né, colocando que a violência doméstica, ela só se combate em rede. Ela é necessária uma união de esforços, né, uma política pública complexa que tem que envolver União, Estado, municípios, segurança pública, assistência social, saúde, educação, né, polícia militar, guarda metropolitana, são a própria sociedade civil organizada, movimentos sociais. Então, todo esse arcabouço é o que a gente chama de rede de atendimento à mulher. O que acontece é que muitas vezes essa rede ela não está amarrada, ela não está entrecruzada, como a lei determina que ela deveria ter, né? Então, essa mulher, né, que estiver em uma cidade em que ela não tenha, né, a família, amigos, nenhum suporte, ela precisa buscar a rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Mas já alertando que a gente tem, né, principalmente no interior do estado, principalmente nas áreas mais remotas, a gente tem uma deficiência enorme do funcionamento dessa rede. Por que a rede é importante? Porque ela vai evitar a peregrinação dessa mulher nesse sistema, né, na busca de cessar essa violência. Então, a gente tem, né, em Palmas, a rede muito bem organizada, já muito bem, né, trabalhando já de uma maneira muito melhor do que a gente encontra, né, em cidades do interior. Então, a gente percebe que mulheres indígenas não têm acesso a essa rede, né, de uma maneira satisfatória, mulheres quilombolas, ribeirinhas, quebradeiras de coco. Então, são mulheres que estão muito mais próximo da violência doméstica, mas que têm esses equipamentos muito mais distantes, né? Mas a lei determina que exista, né, todo esse suporte, né, para essa mulher. Então, ela precisa buscar na cidade dela, né, qual é o local onde essa rede vai estar, né, trabalhando da maneira, né, que vai ajudá-la. Ela vai poder procurar a delegacia, ela vai poder procurar os CRAS, né, o CRAS, o CREAS, ela vai, né, assistência social do município. E isso, né, a gente espera, né, que esses locais estejam todos preparados, né, para acolher a mulher em situação de violência doméstica. Mas é muito importante, né, que a gente tenha, assim, essa rede de solidariedade, né, entre amigos, família, e que ninguém, né, realmente feche os olhos, né, para ajudar essa mulher no momento que ela mais precisa, que é quando ela quer sair, né, ela precisa sair dessa situação, desse contexto de violência doméstica. Uhum. Doutora, a gente tem alguns comentários aqui. O Jande comentou que muitas vezes o juiz não está arbitrando os alimentos e a mulher vítima de violência tem que ainda procurar a defensoria para buscar a fixação do alimento, que é um pouco cansativo, né? Para quem já está numa situação de vulnerabilidade, realmente todo esse processo talvez seja mais desgastante ainda. O que é incompreensível, porque a lei determina, né? Então a gente precisa compreender porque o judiciário tem se negado a conferir efetividade a mecanismos que estão em pleno vigor, né, na Lei Maria da Penha. E a Ana Carolina, ela perguntou quem é que pode pedir a medida protetiva, só um advogado ou um defensor público, defensor ou defensora? Não, a mulher pode pedir, ela não precisa de uma defensora, de um advogado para pedir sua medida protetiva. Ela pode se dirigir a uma delegacia de polícia e pedir lá essa medida protetiva, né? Ela tem, né, essa capacidade postulatória de pedir a medida protetiva sem precisar, né, de um advogado. Agora, se ela precisar, ela pode também buscar a defensoria pública para a gente entrar. Então, são várias portas de entrada para esse pedido, mas não é necessário, não é requisito que ela tenha, né,
que contratar um advogado ou de ir à defensoria para pedir, porque ela pode se dirigir à delegacia e a delegacia tem essa função de dar entrada com essa medida a pedido da mulher. Doutora, pode ser qualquer delegacia? Qualquer delegacia. Agora, se na cidade tiver a delegacia especializada, então ela vai ser encaminhada para essa delegacia especializada. Né? O que acontece? Muitas vezes essas violências acontecem nos finais de semana e essas especializadas estão fechadas. Então ela vai na delegacia 24 horas e ela tem direito a ter essa medida protocolada. Né? Se ela pede essa medida e ela está em contexto de violência, essa medida deve ser encaminhada ao juiz e vai ser o juiz que vai apreciar se essa mulher tem direito ou não a essa medida. Ela não pode já ser impedida de ingressar essa medida quando ela chega na delegacia de polícia. Né? Quem vai apreciar isso é o Poder Judiciário. Ah, não, ótimo. Eu só queria lembrar todo mundo que essa é a live Defensoria, a gente está falando sobre o tema violência doméstica, violência contra a mulher em tempos de isolamento social. A gente já está com 44 minutos de live, então daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar. Então, quem quiser comentar ou fazer uma pergunta, agora é a hora, né? A gente vai tentar responder tudo. Se a gente não conseguir responder tudo, vocês podem deixar o comentário no post sobre a live que a gente responde lá também, né? Doutora, a Gabriela perguntou quais são os critérios para ser concedida a medida protetiva. É estar em violência doméstica. Né? A palavra da mulher, nesse momento, ela é muito importante. Se ela tiver algum outro meio de prova, ajuda muito. Mas a gente sabe que isso é da característica da violência doméstica. Ela acontece no privado, no íntimo, ali quando ela está sozinha com esse agressor. Né? E o sistema de justiça já confere a essa mulher, né, esse saldo, né, positivo de acreditar nessa palavra dessa mulher quando ela pede essa medida protetiva, até porque essa medida protetiva, efetivamente, ela não vai ter nenhum prejuízo para o agressor, a não ser que ela descumpra. Então, ela não vai ter nenhum ônus para ele, a não ser que ele venha a descumprir. Então, ela não carece desse conteúdo probatório tão extenso, como no caso de um processo criminal, em que uma pessoa é acusada de um crime. A mulher vai simplesmente, a justiça fala, olha, eu não quero que essa pessoa se aproxime mais de mim. E como a medida protetiva tem essa característica de acautelar pessoas, né, de prevenir violências, a palavra da mulher, ela ganha, né, uma credibilidade muito grande, né, uma força muito grande nesse momento. Uhum. Doutor, e quais documentos que essa mulher precisa levar para pedir essa medida? Só os documentos pessoais que a identifiquem, né? Seus dados pessoais, o nome, o RG, CPF, né? Para identificar que ela é aquela pessoa e que ela precisa da medida. É importante ela ter o nome completo do agressor também, se ele não estiver morando com ela, né? O endereço dele, porque ele vai precisar ser intimado. É importante que ele seja intimado, embora se ele não for localizado, pode ser intimado por edital, que é uma intimação ficta, né? Dentro da justiça. Mas se tiver o endereço dele é muito melhor. Uhum. A gente recebeu outro comentário aqui, a psicóloga Thalita está perguntando se a gente tem dados sobre violência contra meninas. A gente não tem agora disponível para live, Thalita, mas a Defensoria faz o registro de atendimento também por idade. Então, esse é um dado que a gente tem disponível, mas não agora, nesse exato momento, né? Se você precisar desse dado, você pode procurar a instituição, né, também que a gente fornece esse dado. Vamos ver o que mais aqui. Doutora, o que acontece com os filhos do casal quando a mulher denuncia o marido por violência? Então, vai depender da situação, né, concreta. Porque na grande maioria das vezes, a violência contra a mulher se estende aos filhos, né? E é por isso que uma das medidas protetivas é a supressão do direito de visitas desse agressor. Então, se a mulher entra com a medida protetiva e ela fica com a guarda dos filhos, ela vai poder pedir também a supressão do direito de visitas, principalmente se essa violência
estiver também estendida aos filhos, o que é muito comum, né? E não precisa ser só violência física, né? Lembrando, né? Violência psicológica também é violência doméstica. Ótimo. A gente teve um comentário também, a Thalita, eu acho que comentou que não só mulheres, mas meninos também podem estar sofrendo violência, inclusive sexual, e que a Lei Maria da Penha também abrange, né, essa questão, as medidas protetivas também abrangem isso. Foi isso, exatamente isso que a gente falou no começo da live, né? Uhum. É quando a gente fala da violência patriarcal, que é também essa violência de adultos contra crianças. E aí de pais contra meninas, avós, tios, e que nesse momento, né, de distanciamento social, a gente imagina que tenha se agravado, embora a gente não tenha os números, né, a gente, pelo contexto social, né, que a gente já vê que o índice de violência contra crianças, contra meninas é muito grande, a gente imagina que isso está, né, está muito grave. Uhum. Eu quero destacar aqui o telefone da Defensoria Pública, o 3218-1615, e os nossos celulares, todos estão recebendo também, a gente está realizando atendimento por WhatsApp. Então, é uma forma de você procurar atendimento também sem chamar atenção, né, sem precisar verbalizar. Então, se precisar de atendimento mesmo ou precisar tirar dúvida, pode procurar a gente pelo WhatsApp também. A extrema maioria dos telefones da Defensoria Pública, né, nesse período de atendimento remoto, eles estão atendendo via WhatsApp. Então, se você tiver um número aí, é só tentar mandar uma mensagem. Doutora, a gente está aí quase em vias de finalizar, faltam só algumas perguntinhas, mas uma mulher vítima de violência que em tempos de pandemia, né, está vivendo com o agressor, ela pode fazer essa denúncia e ela vai ter que continuar vivendo com o agressor? Não, né? A gente já falou isso antes através da medida protetiva e através de outras ações. Exatamente. Se ela pedir a medida protetiva, que isso é a autonomia da mulher, se ela não quiser mais viver com esse agressor, ela vai poder pedir a medida de afastamento dele do lar e ele vai ter que sair. Inclusive, se o imóvel for só dele, né? Porque existe aí, né, na situação de violência doméstica, o direito da mulher de proteção. E aí a gente pode invocar o direito real de moradia, né? Ou seja, a mulher convive com o agressor em união estável ou casada, e ele já tinha esse imóvel, mas ela mora com ele já há alguns anos, e efetivamente lá é a residência dela. Em contexto de violência, ele vai ter que sair, mesmo sendo um imóvel próprio. Isso não significa que ele está perdendo o direito a esse bem. Isso vai ser discutido mais à frente, né, numa ação de dissolução de união estável, de divórcio, em que vai se discutir a partilha de bens, vai se identificar que esse bem é, né, um bem privado só dele, não é um bem comum do casal, é um bem particular, e aí, então, vai se organizar uma forma, né, dessa mulher ir para um outro lugar, mas numa situação de violência, não. Na situação de violência, na situação ali acontecendo e durante um período, o direito real de moradia da mulher deve ser garantido, e ele, como agressor, né, porque violência doméstica é violação de direitos humanos, então ela tem a garantia de manter a sua moradia, mesmo que não seja de sua propriedade, e ele vai ter sim que sair. Doutora, só para a gente encerrar aqui, onde que pode ser feitas as denúncias de violência doméstica? Quais são os locais, os números que a mulher pode procurar para denunciar? Hoje, né, imaginando que nós estamos em distanciamento social, então essas mulheres vão estar em casa, muitas vezes elas não vão poder sair, porque estão ali, né, sob vigilância do agressor. Então elas podem procurar ajuda através do 190, que é, né, o Disque 190, é o número da Polícia Militar, que funciona 24 horas, que é o que deve ser usado no caso da violência iminente, da violência ali perto de acontecer ou já acontecendo. Ela pode, né, pedir ajuda via 190. Tem também o Ligue 180, que já é um número nacional, que é mais para o caso da mulher buscar orientação jurídica do que fazer, como fazer. Ele não é aconselhado,
né, que se use no momento de violência acontecendo, porque essa rede vai entrar em contato com o sistema, né, de segurança local para ir depois em socorro dessa mulher. Então, o ideal é que ela busque primeiro o 190, mas se ela quiser buscar apenas entender como que é a violência doméstica, quais os mecanismos que ela pode usar, ela pode ligar no 180 para também buscar ajuda. Tem o Disque Saúde 136, né, se for um caso de saúde, essa mulher pode precisar, né, de um socorro médico, ela pode usar esse número também. As DEANs, ou delegacia mais próximas, e é uma particularidade aqui, as delegacias estão agora com um boletim de ocorrência virtual, né? Então ela vai poder fazer o boletim de ocorrência virtual, mas no caso de violência doméstica e violência, né, familiar, ele é uma situação tão grave que as mulheres podem ir diretamente a qualquer horário, né, numa delegacia 24 horas, registrar a sua medida protetiva. E a Defensoria Pública, né, nós estamos em atendimento remoto, então nós temos os números, né, para que ela possa buscar orientação e ingressar com as medidas que forem necessárias. E o Ministério Público Estadual também, que é uma outra instituição também que atende nessa situação. Então, é a rede que nós temos à disposição dessa mulher, mas em caso de urgência e emergência é o 190. Uhum. Doutora, vale ressaltar que nem só a mulher vítima de violência doméstica pode fazer denúncia. Qualquer pessoa que presencie ou que saiba de casos de violência doméstica pode fazer a denúncia, né? E é uma denúncia anônima também. A própria mulher pode fazer uma denúncia anônima de violência, certo? Deve fazer, né? A violência doméstica é um problema social gravíssimo. Não é um problema das mulheres ou da mulher que está em situação de violência doméstica, ele é um problema de todos, né? Não é por outro motivo que a gente tem, né, as convenções internacionais, a Convenção do Belém do Pará e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Discriminação, né, a violência contra a mulher, elas colocam, né, que a violência que acontece no espaço privado, ela é de interesse de todos. Então, em briga de marido e mulher, né, temos que meter a colher sim. Qualquer pessoa pode pedir ajuda, pode ligar para o 190. Nesse momento que nós estamos em casa, né, as pessoas que podem estar em casa, ficar atento, né, aos vizinhos, qualquer barulho, né, de anormal que dê indícios de que existe ali uma mulher sofrendo violência, a gente não pode titubear em pedir ajuda, né? Esse é um pacto social que a gente precisa ter, né? A gente não pode fechar os olhos, né, e entender que aquilo ali é um problema do casal, não é um problema da sociedade, de todos, envolve não só o casal, mas as crianças que estão ali também em situação de risco, envolve a todos, né? Então a gente pode e deve denunciar a violência que a gente esteja presenciando ou percebendo que ela está acontecendo. Doutora, agora a última pergunta aqui, que é do Jande, né? Ele perguntou se o pedido de afastamento do agressor de casa deve ser feito no mesmo processo da medida protetiva ou em uma ação própria? Não, ele é uma das medidas, né? É o mesmo processo. A gente entra com o pedido de medidas protetivas e aí ela tem uma série, né, de tópicos. E um deles é o afastamento do agressor do lar, né? Inclusive pode ser só esse o pedido, né, da medida protetiva, se a mulher não precisar de outras, né? É um documento só, não precisa fazer um pedido à parte. Uhum. Bom, a gente vai encerrar a live aqui. Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação e se quiser fazer alguma consideração aí para a gente encerrar. É dizer, né, que todos nós estamos, né, em um momento muito grave, né, de problema social de saúde, né, muito difícil da gente trabalhar, porque estamos em casas, né, distanciados, longe, né, dos amigos, né, da família, mas que a gente precisa estar com os olhos, né, bem abertos para intervir se perceber que alguma amiga, alguma conhecida, alguma parente estiver em violência doméstica, a gente precisa intervir. A gente precisa cobrar, né, das instituições, do Estado, que nesse momento não retire recursos, né, que vão afetar as políticas públicas que estão construídas
para atender as mulheres, porque violência doméstica é violação de direitos humanos, então é pauta prioritária, né? As medidas de urgência e emergência, em razão da pandemia, não autorizam violação de direitos humanos das mulheres, elas precisam estar, né, concatenadas, elas precisam estar de maneira interligadas, uma coisa não exclui a outra, e a gente precisa, antes de tudo isso, né, um pacto social pelo fim da violência contra as mulheres, e que isso se estende a todas e a todos. A gente não pode, né, aceitar, né, ou achar normal que uma pessoa esteja em violência, porque ninguém gosta de viver em violência. Ele existe, com certeza, uma mulher que está precisando de ajuda e a gente precisa, sem julgamentos, ser um braço, né, para ajudar essas mulheres. Certo, doutora, muito obrigada pela participação. Então, a gente vai encerrar a nossa live por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que deixou a sua pergunta e reforçar esse pedido para caso você saiba de alguma mulher que está sendo vítima de violência, oferecer apoio, denunciar e reforçar essa rede de proteção às mulheres e também exigir, como a senhora mesmo disse, das instituições, né, que se posicionem e que sejam um apoio para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. A nossa live vai ficar disponível aqui no Instagram por mais 24 horas e a gente também vai disponibilizar, como já vem acontecendo, todos os telefones da Defensoria, Defensoria aqui, Defensoria no interior. Então, quem precisar, pode salvar o cardzinho aqui que vai ficar nos stories, enviar em grupos, compartilhar para que todo mundo que precisar tenha acesso a ele. Eu também queria agradecer ao defensor público, Jansley Santana, também que estava participando aqui, comentando. E Isso. um abraço para todos os colegas que estão assistindo. E vai passando, eu não consigo acompanhar. Não, é isso. Então, a gente vai encerrar por aqui. Obrigada para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.